Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Gildi. Quem que fala do outro quadrado aí? Felipe. Que a gente está continuando lá com a série do Clube do Livro, né? A gente está lendo o livro lá da documentação oficial do Rust. E hoje a gente vai abordar uma parte do capítulo 3, que é um pouquinho grande, né? A gente já falou do capítulo 1, capítulo 2, ele fez um bom overview assim, na linguagem, mostrou algumas coisas, mostrou boa parte das coisas, mas tudo assim, muito superficialmente, né? No capítulo 3, pelo que eu observei, ele volta à base, né? Para explicar bem ali sobre os conceitos mais básicos da linguagem, para dar uma boa base para poder entrar depois, nos próximos capítulos, em conceitos mais avançados. E tem umas informações interessantes ali para poder passar para vocês. Então, vamos ver aqui. Vamos pular logo para o código. Ok? Você mostra a minha tela, Felipe? Eu vou usar o cargo new MyApp aqui para iniciar um novo projeto. Tem a questão da Bash Mode aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a fonte rapidão. 24 era um tamanho bom no último stream. Fazer igual o Felipe, ele vai abrir outro. Tem até um parâmetro que você passa lá no final que ele não abre outro. Então, o cargo new MyApp lá fez a parte inicial, né? O famoso função main, println hello world. Então, aqui, voltando um pouco lá, o que se fala no capítulo 3, né? Ele vai falar sobre os conceitos básicos. E uma primeira parte que ele fala lá é sobre convenções que tem na linguagem, né? O que é convenção, para quem está começando agora? Convenções na linguagem significa que são padrões organizacionais, né? De como codificar alguma coisa em determinado cenário, para que todo mundo programe em determinado cenário mais ou menos da mesma forma. Não quer dizer que se você fizer de outra forma, não vai funcionar. Deixa eu só te interromper um pouquinho rapidinho. Pedir para você aumentar mais a letra, cara. Sim, sim. Só mais um pouquinho. Que acho que é sua. 6. Aí, show. Mais um pouquinho, se puder. 8. Aí, acho que tá bacana agora. Isso aí. Não dá mais, não tenho medo não. Bom? Tá bom. Mais um aqui. Dá nada. Custa nada. Show. Acho que vai ficar filé. Então, convenções são coisas que padrões organizacionais de projeto, de determinadas situações, cenários, para as pessoas seguirem. Se você fizer de outra forma, fora do padrão ali, vamos dizer, né, da convenção, vai funcionar o seu programa, vai rodar, vai compilar, tudo certinho. Mas, às vezes, as convenções são uma questão de organização, uma questão de experiência, para evitar problemas, entendeu? E imagina um cenário, um mundo perfeito em que todo mundo segue a convenção, né? Quando você sai desse projeto e entra em outro, você já sabe que, mais ou menos, a pessoa vai organizar o projeto dessa forma, da forma A, B, C, de acordo com o que as convenções pedem, né? Por exemplo, só para dar uma introdução aqui, nome de variáveis, ele sugere que você use o snake case, por exemplo, que seria assim. Não igual lá em JavaScript, que a gente geralmente faz assim, que é o camel case, né? Isso. No Python, Felipe, você que manda? Como é que seria no Python? Snake case também, usada o snake case. Então, posso entender aqui que o Rush aí é semelhante ao Python nesse quesito, né? Nesse quesito é. Então, ele usa o snake case, em vez de se separar com letras maiúsculas, ele usa o underline.
Essa é uma das convenções que tem. Outra convenção que tem, para constante, isso aí eu acho que é até comum nas linguagens, você usar tudo maiúsculo para constantes. Então, se você escrever uma constante que é tudo minúsculo, ele aceita, não tem nenhum problema. Vai funcionar, vai compilar, vai tudo resultar certinho. Mas é só uma organização. Sempre que você bater num qualquer lugar do código, sei lá, tem 90 linhas do seu código aí. Você bateu o olho, você viu que está tudo maiúsculo, provavelmente é uma constante, entendeu? No caso aqui, assim. Então, sei lá, tem 200 arquivos do seu projeto. Então, qualquer arquivo que você abrir, você bateu o olho aqui, você já sabe mais ou menos que é uma constante. Isso aqui é uma variável, não é uma constante. Então, isso é a partir de convenções. Ele aborda algumas, o que é bem interessante. Convenções não deixam seu sistema mais rápido, mais lento, não faz rodar em outras plataformas ou deixar de rodar em outras plataformas. Só enfatizando, convenções é só a organização do código, ok? Ok. Ele comenta também sobre o capítulo 3, né? Comenta sobre palavras reservadas. Ele enfatiza que tem no final do livro, o apêndice A, tem uma lista lá de palavras reservadas, né? Quem não sabe o que é palavra reservada, seria tipo o let aqui, o const, o fn, o if, o while não, né? O while é outra coisa. Então, ele, por exemplo, não criar uma variável que tem o nome if, entendeu? O while também, né? O while também seria uma... Acho que também seria uma reservada. Conhecer um pouco, não precisa decorar todos, né? Mas com o tempo você vai se acostumando um pouco com os comandos. A questão da restrição de palavras reservadas é você não criar variáveis ou nome de funções com nomes reservados à linguagem, entendeu? É uma outra convenção. O compilador aqui já vai criticar bastante. Às vezes dá, né? Por exemplo, a pessoa pode dar uma disfarçada aqui, né? Não façam isso. Não convém. Você pode fazer, mas não convém. É isso que diz uma convenção. Então, o Rush tem a sua convenção, o Python tem dele, o JavaScript tem dele, C Sharp, as linguagens em geral tem, né? Então, é interessante você conhecer, ficar de olho. É uma coisa que não muda muito, mas sempre ficar atento. A questão das palavras reservadas, lá no apêndice A do livro tem uma lista completa. Não precisa decorar tudo, mas com o tempo, com sossegado, você vai aprendendo. E a ideia é que você evite Eu achei legal utilização. no Rush que eles já colocaram umas palavras que não têm função ainda na linguagem, mas que eles vão usar no futuro, né? Então, Sim, essas palavras aqui estão reservadas para o futuro, não use elas. exatamente isso. É o que ele fala sobre a questão de palavras reservadas no capítulo 3, logo no começo. Vamos lá. No capítulo 3.1, né? No índice lá no 3.1, ele fala sobre variáveis e imutabilidade. Imutabilidade, para quem ainda não pegou, é o fato de você não poder trocar o valor de algo. Seria semelhante, um comportamento semelhante à constante. Lendo o capítulo 3, eu aprendi que isso não é uma constante. Eu também. Existe constantes em Rush. Eu estava achando, para ser sincero, que no Rush, né, você criar uma variável, o padrão ser imutável, que era uma constante, mas na verdade não. Eu também aprendi isso. Eu até falei Lendo besteira no lá. último vídeo. Mas a gente está aprendendo, a gente já falou aqui, não É sabe uma tudo, mas aventura. aprendendo. Então, isso aqui é uma variável que ela não pode ser alterada, então eu não posso chegar aqui e botar outra coisa. Isso é uma imutabilidade, provavelmente ele vai reclamar aqui. Vou ver se eu consigo botar para... Roda aqui rapidinho. Cargo. Opa. What?
Isso aí, aqui eu dá um pouco, eu esqueci. Agora vai. Felipe, isso aqui não era para funcionar, por que está funcionando? Latinome igual a Geodi. Agora falou tudo aqui. Roda com cargo RAM. Eu não sei o que esse cargo WAT faz. Não sei se ele tá rodando em. Toda vez que eu salvo o arquivo, ele executa de novo. Ah, deu aí. Acho que não tinha salvado o arquivo. Foi isso. Exatamente. Legal esse cargo WAT. Se você puder explicar ele rapidamente pra gente. Basicamente, o JavaScript lá, né, é um nodemon da vida. Para instalar ele, você vai botar cargo, install, não me engano, cargo WAT, assim. Então eu vou explicar aqui para quem não é do ambiente JavaScript, da comunidade JavaScript. O nodemon no JavaScript ele monitora seus arquivos para ver se houve alguma alteração, e se houve alguma alteração ele reinicia o servidor, que geralmente está rodando o seu programa, né? Num caso parecido, o cargo WAT aqui, me corrija se eu estiver errado, Jodi, ele fica monitorando o seu código-fonte em Rust, e se houver alteração, ele recompila e recarrega o seu programa. Ele executa de novo o seu programa, é isso? Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo. Muito útil na parte do desenvolvimento, né? Que você quer testar um código, aí você não tem que ficar toda hora dando cargo RAM para testar. Interessante. Isso aí. Depois aqui, antes de a gente estar no capítulo 4 lá, tem uma série de coisas que a gente está aprendendo aqui com relação ao ambiente, né? Ambiente de desenvolvimento. Podia compilar um vídeo aí sobre isso, compartilhar com o pessoal. Então, cargo install, cargo watch. Até rodar ele aqui para ter certeza que é isso mesmo. Vai dar nenhum erro, né? Ele está falando aqui que ignorou porque já está instalado. Ele fica disponível no cargo bin, no cargo watch. Mas para usar, você usa cargo, o watch. O menu C aqui é para ele limpar a tela, né? Quando ele for reexecutar tudo. O X é para você falar o que vai rodar. Aqui você pode, o run é para ele rodar o cargo run. Você podia fazer o cargo build, etc e tal. Só que para ele funcionar, que nem a gente viu lá, né? O arquivo tem que estar salvo. Você só mexer aqui e não mandar rodar, ele vai rodar a mesma coisa que foi salvo, né? Uhum. É por isso que eu podia alterar o nome lá no variável, porque não pode alterar o nome. Aqui não tá doido. Placeholder. Então, está falando aqui que é mutável, que não posso alterar aqui, né? Então, de novo, repetindo um pouco do capítulo, ele vai repetir alguma coisa que a gente já falou, né? Os variáveis no Rust são imutáveis por padrão. Imutável significa que você pode declarar, botar um nome, botar um valor, esse valor o compilador implicitamente que entende que é uma string, e você não pode alterar aqui embaixo. Ele é imutável, isso é ser imutável. Para poder ser alterável, né, você tem que botar um multi de mutável. Só para rodar lá certinho. Aqui está reclamando. Passar um warning aqui. Mas não vou atender esse não. Até esse não. Seguinte. O imutável por padrão, até onde eu entendi do que eu li lá, é por questões de concorrência entre threads. JavaScript tem muito disso também, fazer funções imutáveis, ou seja, ele recebe um valor e não deve esse valor original, ele faz uma cópia e trabalha a partir dessa cópia. Então, eu acredito que o imutável padrão no Rust, ele se apresenta como uma solução para problemas modernos, problemas de concorrências, né? De concorrente. O telefone está tocando aqui. Rápido.
rapidinho. O imutável, eu acho que é para resolver problemas que já existem, né? Quando você tem que controlar tudo na mão, da concorrência entre threads. Acredito que é por isso que ele é imutável por padrão. Uhum. Aqui na documentação ele comenta, né, que às vezes uma parte do seu código espera que a variável seja imutável e a outra parte pode imaginar que seja mutável. Aí quando você utiliza no Rust a expressão mut, né, mut aí, você deixa bem claro que aquela variável ela é mutável. Então uma experiência para o desenvolvedor é melhor, né? O desenvolvedor ele vê claramente ali que aquela variável está sendo de fato mutável, né? Ela é uma variável mesmo. Isso aí não é porque pelo que eu entendi aqui mais ou menos, é que você está definindo uma variável, está associando um valor a ela, mas não está usando. Acho que é isso que ele quis dizer. Eu acho que é tipo, como se eu pudesse fazer dinheiro. Ele está querendo otimizar, né? Não, é porque botar o Araújo lá em cima. Entre a primeira definição do nome e a segunda que você altera, você não fez nada com o nome. Então, ele está querendo dizer que era melhor você simplesmente fazer o let nome igual a GeoD e ignorar todo o resto. É um aviso assim meio... Tem gente que não vai gostar, né? Você está se intrometendo aqui, mas é a filosofia da linguagem. O compilador ele gosta de ajudar muito. Esse agora vai. Só vou deixar pior. Não tem problema não, estamos aqui para aprender. Eu estudei isso, mas eu esqueci. Lasqueira. Não é nada não. Tô querendo otimizar eu. Se eu tiver correto, você coloca um print ln, copia essa quarta linha e coloca ela entre a 2 e a 3. Tentando lembrar que eu aprendi. Não usar, nem que seja no vídeo, não esquece. E é uma máquina. O que ele reclama? Está criando a referência da variável. O tipo de variável. Está criando a referência do nome. Coloca um aspersand aí. Não é o e comercial lá no nome, dentro do parênteses. Ele vai alterar essa variável, pelo que eu estou entendendo. Ele quer uma referência a ela, está colocando ela direto. Eu acho que é porque isso aqui retorna uma string. E aqui ela tem comercial str, entendeu? Aí eu estou trocando o tipo aqui, sem fazer o let, sem fazer o shader. Entendeu? Uhum. É por causa do tipo. Então tá. Estou estudando, ainda não sei tudo. Então, vou deixar o Araújo padrão aí. E foi. Então, questão da imutabilidade, imutável por padrão, significa que não pode alterar. E se você quiser alterar, igual o Felipe falou, você bota um mute. Uma das coisas que comenta desde a apresentação da linguagem e faz referência no livro é para cenários em que você vai ter trades rodando. Acontece muito com os serviços, né? Que é uma outra coisa que o Rust se apresenta. Como vocês têm o Wine, né? Não é uma coisa... Não foi muito feito pensando para interface do usuário, essas coisas, mas para rodar ali por trás, com mensageria, como um serviço, que vai fazer as coisas ali por baixo do capô. Né? Então, ali rola muita questão de múltiplos acessos, múltiplas conexões. Semelhante ali a um banco de dados, por exemplo. Né? Pessoas se conectam e fazem alguma coisa. Semelhante a um servidor de HTTP, por exemplo, né? Servidor de aplicativo web. Então, as pessoas se conectam, fazem requisições, o programa processa e responde. Só que ele não faz isso para um único usuário, ele faz isso para 10, para 20, para 1.000, para 2.000, 5.000, 10.000, ao mesmo tempo. E para cada um desses, ele cria uma thread. Vai criar uma thread, então, é nessa parte, nesse cenário, que a questão de ser imutável por padrão vai evitar certos problemas, dor de cabeça, de coisas que você teria que
como é que fala? Projetar, organizar, controlar manualmente, o Rust vai te ajudar nessa missão. Por exemplo, quero contar quantas pessoas estão conectadas no meu servidor aqui agora. Então, na sua estrutura ali, você imutável por padrão, ele vai evitar que você dê um tiro no seu próprio pé. Então, é por isso que ele é imutável por padrão. Então, a gente pode entender que as outras linguagens são mutáveis por padrão, ao contrário do Rust. Só comentando aí, fazendo um paralelo, né? Sim. Uma outra coisa que fala lá na documentação, capítulo 3.1, é sobre a existência das constantes. Eu poderia fazer isso aqui. Só que as constantes, você obrigatoriamente tem que definir o tipo. Variáveis são imutáveis, né? Como ele fala. Mas são imutáveis, vamos dizer assim, né, por opção. Porque eu posso pegar isso aqui e a qualquer momento, se eu não me engano, eu posso fazer isso aqui. Posso deixar de ser imutável, né? Só que constantes não. Constantes não, são imutáveis sempre. Você não pode deixar de ser imutável. Isso aí é semelhante nas nossas linguagens também. Fazendo só uma diferença de variáveis aqui, é que nas constantes você é obrigatório sempre definir o tipo. Ele nunca vai inferir de acordo com o valor que tem aqui, igual ele faz com as variáveis. Ok? Uma regrinha aí da linguagem. Tem sempre que anotar, né? O tipo. Isso. E uma convenção significa que é uma organização comum, né? Ser sempre maiúsculo o nome das constantes. Mas em outras linguagens também é assim. Não é muita novidade, não. Ok? Outra convenção, já falamos. Ah, tá. Uma coisa que fala no capítulo 3 é, geralmente, o pessoal usa isso aqui, ó, como para inicializar, né? Valores. Por exemplo, só para quem está começando aí, né? O tal do PIC. 2.14, se não me engano. Agora lembrar o número aqui. E 32. E 32, é diferente. Ah, não, peraí. Flutuante é outro tipo. Peraí. Tem o F. Peraí que deu um branco aqui agora. Então, Flutuante. tem o F. Por enquanto foi. É esse mesmo. F32, tá certo. Light aqui, eu esqueci. Ah, tá. Mas só fazendo. O pessoal geralmente usa essa questão do imutável, das constantes, para inicializar valores, né? E onde eu preciso, dentro do sistema, fazer uma alteração desse estado, né, de mutável para mutável, eu vou lá e altero. Então, meio que de forma global, inicializa os valores das coisas, depois usa internamente, podendo mudar para mutável e para imutável depois. Seria algo mais ou menos assim, com a ajuda do shadowing. Tá reclamando aqui, eu esqueci. Um async, um static, um negócio assim, tem que botar. Agora de cabeça eu não tô lembrando. Mas é o que ele informa lá, né? É a questão do usar constantes fora do escopo, né? Como não vai mudar, vou botar lá de forma global, né? E usar internamente. Você pode definir uma constante e ela fica no escopo global da aplicação, né? Você pode usar em qualquer parte do código. Como se fosse uma convenção também. Para fazer isso com uma variável, você tem que usar uma variável estática, né? Que é uma coisa mais avançada. Já aqui um pouquinho código. No caso aqui é mutável, imutável, passando para mutável, passando para imutável. É que eu queria dar o exemplo dele lá em cima, só que eu esqueci como é que fixa já. Tá. Então, o que fala no capítulo 3? Para instalar o que a gente já falando. Uma coisa que eu achei esquisita, Jodi, que você não pode definir o valor de uma constante
por exemplo, de um retorno de uma função, né? Ah, sim. Tem que ser valor literal, que chama, né? Não pode ser dinâmico, o Felipe está falando. Você não pode chegar aqui e botar um mais um, por exemplo, se eu não me engano. Mas não pode, né? O que você não pode é... Tem que anotar ela aí. Vou botar aqui, por exemplo. E aqui... Vou ter um aqui. Eu vou entender como retorno. Porque isso eu já esqueci. Ô, meu pai. Tem que anotar o tipo de retorno e tem que... Aí. Isso. Isso. Eu não aceito isso aqui. Tem que anotar o tipo da constante também. Verdade. Agora foi. Peraí, tem mais. Aumentou, né? Tá reclamando aqui. Peraí. Desce o erro lá pra gente ver. É o erro que você tá querendo causar, né? Exato. Constantes são limitadas a valores literais, né? Não pode ser dinâmico. Bem lembrado. Né? Exatamente. Bem lembrado. Eu achei muito estranho, porque é diferente de todas as outras linguagens que eu conheço. Quer dizer, eu não sei. Posso estar falando besteira. Não sei se a gente pode fazer isso. Não lembro. Não, acho que no C também não. No C você usa o define, né? Uma macro define, enfim. Ele fala sobre funções constantes aqui. Talvez isso mude mais para frente. Definir uma função que retorna sempre o mesmo valor. Minha mente está abrindo com o Rust. É o que a gente queria, né? Descer o nível, né? Sair um pouco do ser mimado lá em cima, né? Então a gente vai bater cabeça com algumas coisas, mas inicialmente, mas depois a gente acaba aprendendo. Já falamos do Snake Case. Uma coisa que eu achei interessante, que fala no capítulo 3, sobre o design da linguagem, é sobre a questão de separação de números de milhares. Você poder fazer isso aqui, é bastante interessante. Então você pode fazer mais também. Não tem nenhum problema. Ler, né? Vou botar logo aqui. Exatamente. É só facilita para ler. Seu sistema não vai ficar mais rápido, mais lento. Não vai deixar de rodar no Windows, no Linux, no Mac, no celular. A famosa legibilidade. Exatamente. Porque às vezes você tem muitos zeros aqui, né? Aí precisa saber se isso é 10 mil, 100 mil, tem 1 milhão. É mais fácil para ler. Ele não vai alterar nada. Assim, é o mesmo valor no final das contas. Só para mostrar aí para o pessoal. Vou pegar 2 aqui. Mandar imprimir. Só para... Será que ele aceita um R aqui? Aceitou, vou botar mais um aqui. Pronto. Vou botar mais um aqui. O valor continua sem a separação, mas para você no código fica separado, então você consegue ler melhor. Exatamente. Então essa questão aqui, ele aceita tanto nos decimais, né? E agora também não vou lembrar de cabeça. Ele comenta sobre a questão dos binários, que seria... Esse eu acho que é o E. 8, né? Tem um B aqui. Ah, tá, o B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não lembro se é 4, se é 8, se é 4, agora tem dúvida. Cabeça. Esquerda. 4, grupos de 4. 2, 3, 4. 8. Espera aí. Ah, tá. Não vai caber na I32, né? Eu acho que você precisaria usar um I64 aí.
Eu não estou definindo o tipo, ele que... Mas por padrão ele vai usar o Win32. Aí vai estourar. Isso que você menciona? Isso. Tirando um pouco aqui. Fica mais fácil de ler. Eu poderia ter mais aqui, né? Mais fácil de ler do que se tivesse tudo junto aqui. Continua sendo o mesmo valor, né? Só que aqui é mais complicadinho de ler. E tem para hexadecimal, também vale essa regra. E tem o octa também, se eu não me engano. Agora de cabeça eu não estou lembrando. Mas o hexadecimal é esse aí. É um Ozinho pequenininho. 0O, alguma coisa. O hexadecimal eu esqueci agora. Tá na documentação, né? É. Não lembro de cabeça também, não. Mas é para decimal, hexadecimal, binário e o octa lá. Só comentando. Essa questão de separação de valores ali, né? Continua sendo o mesmo valor que o Felipe observou, só que visualmente fica mais fácil de ler. Uma linguagem que eu lembro que também adotou isso, que eu trabalhei recentemente, foi C#. .NET Core lá também usa C, acho bem interessante. Certo. Sobre o shadowing, é uma outra coisa que ele comenta no capítulo 3.1. O shadowing eu entendi que ele não vai fazer, não é nada assim de nossa, meu programa vai rodar mais rápido, não sei o quê. É só uma questão de design da linguagem, que eu achei massa quando o Felipe me ensinou. Você poder botar aqui tema de valor, né? Vou trocar aqui. Shadowing corrija se estiver falando besteira, Felipe. Eu criei uma variável, eu boto de novo a mesma coisa, e aqui eu estou redeclarando essa variável com outro tipo. E aqui eu poderia botar outro valor. A gente acabou de usar aí. Então, tem um texto numérico, binário, é a mesma variável, mas parece ser a mesma variável, isso que é o shadowing, né? Mas, na verdade, o que ele está fazendo aqui, ele está declarando uma outra variável aqui. Ela só tem o mesmo nome, né? Visualmente aqui fica mais fácil de ler e entender, mas o que ele faz por trás aqui é como se você fizesse isso aqui. É isso que ele está fazendo por trás. Só que ele usa o mesmo valor. Só uma questão de design da linguagem. Ele fala isso para que... Achei interessante, que eu estava lendo no capítulo 3 sobre isso, para você não ter que ficar criando 3, 4 variáveis, porque você está trabalhando nela ainda, né? Por exemplo, valor de entrada, que foi o usuário que escreveu, aqui o valor que foi convertido, vamos dizer assim, né? O usuário escreveu 1, 2, 3 lá, né? Aí foi o que o usuário entrou, né? O valor de entrada. Aí eu tenho o convertido, que o sistema poderia estar convertendo, né? E aqui, vamos dizer assim, o valor que eu vou guardar no banco lá, para persistir. Quero guardar assim, se isso aqui representasse de alguma forma lá o 123, né? Então, em vez de você criar 3 variáveis e ficar mexendo entre elas, sendo que, no final das contas, o sentido delas é a mesma coisa, você pode vir aqui e botar tudo com o mesmo nome. O detalhe é, para que isso seja shadowing, para que isso funcione, para que isso ele internamente crie essa variável, você precisa do let aqui na frente. Quando você tira o let, nesse caso aqui, você está tentando alterar o valor da mesma variável que tem um tipo específico lá, né? Você não está fazendo um shadowing mais, só comentando. Então, considerando que ela fosse mutável também, né? Nesse caso. Isso. Shadowing é só quando você bota o let aqui. É uma questão de design da linguagem. Por baixo dos panos ele está criando outra variável. Está facilitando ali para você.
cenário para utilizar isso quando você está trabalhando com o valor que você recebeu, mas o valor que entrou não é o valor que você vai trabalhar ainda e não é o valor final ainda. Mas em vez de ficar inventando nome de variável, né, que a gente perde um bom tempo com isso, quando você achar um nome, você já pode, se fizer sentido, né, você usar ali naquele fluxo ali do que você está trabalhando, você pode repetir o nome aqui, a gente chama de shadowing, espero estar falando certo. E é um design de linguagem. Então, você fazer isso aqui, ó, não vai tornar o seu programa rápido, mais lento, porque você usa de uma forma ou de outra. Só que por baixo dos panos ele faz exatamente a mesma coisa. Então, é um conceito novo também, né? Que a gente não tem isso nas outras linguagens. E o Felipe comentou. É bem diferentão, né? Eu achei muito, muito interessante. Para economizar você ter que criar nomes diferentes, é muito bacana esse conceito. Exatamente. Repetir contextos. Um exemplo lá que tem no livro, né? Ele fala sobre isso aqui, ó. Ele pede para o usuário dar quantos espaços que ele quer, no cenário lá, ele quer ter, né? Para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu quero 4 espaços. Então, o usuário vai te dar 4 espaços da int. Só que, na verdade, o que ele quer trabalhar não é com 4 espaços de verdade, né? Ele quer saber quantos espaços que é para ele fazer alguma coisa, né? Por exemplo, juntar uma lista de palavras com quantos espaços? Aí o usuário escreve espaço, 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 espaço. Então, junta tudo com os 3 espaços. Só que, na verdade, quando ele for fazer essa junção, de alguma forma lá otimizada, ele precisa do número, ele não precisa dos 4 espaços. Então, um exemplo lá que ele dá de fazer esse shadowing e reaproveitar aqui o nome da variável, mas na verdade isso aqui é outra variável, por baixo dos panos, por baixo do capô, você não tem que criar 2 variáveis, né? Como já tinha dado, né? E fazer assim. É bem interessante mesmo. Ou então, a gente faz muito, né? Notação húngara, fala que aqui é um string, aqui é um numérico, mas na verdade tudo a mesma coisa. Vamos ver aqui. Certo. Depois ele vai para o capítulo 3.2, né? Ele fala sobre tipos de dados. Isso é bem importante. É uma questão de base da linguagem, né? Não pode pular. Falar bem dela é interessante. Vou ler aqui rapidinho, né? Para relembrar. Existem 2 subconjuntos de tipos de dados em host: escalar e composto. Escalar é quando você digita aqui, né? 2, 3, GeoD, que é o escalar, que é o que as constantes aceitam, né? Somente valores escalares, né? Totalmente literal, né, que a gente pode falar. É um valor único, né, Judy? Isso é um valor estático, né? Ele não está sendo calculado, vamos chamar assim. Apenas um valor, no caso. Exatamente. Escalar ou literal também, que a gente chama, né? E tem um composto que pega uma função, passa um parâmetro, quer trabalhar esse valor, retorna um outro valor, derivado do valor inicial, então foi criado alguma coisa ali. Eu acho que também a questão, se eu não me engano, ele vai falar mais pra frente aqui. O composto. Hoje é uma linguagem de tipo estático, ou seja, não existe tipagem dinâmica. Não existe tipagem dinâmica, mas apesar de a gente estar fazendo isso aqui, por baixo dos panos, quando ele compila lá, né, ele sabe que isso aqui é um str da vida. Tanto que quando você tenta retribuir um outro valor quando é mutável, ele reclama que não é exatamente do mesmo tipo. Ele faz essa descoberta, né, do tipo do valor, ele chama-se de inferência, mas ele sempre sabe, em tempo de execução, né, em tempo de compilação, qual é o tipo da variável, e esse tipo não muda, né? Então, a menos que você faça o shadowing, o sombreamento. Mas ele é uma linguagem estaticamente tipada. O tipo, uma variável sempre vai ter um tipo, né? Mesmo que você não defina, você não anote explicitamente o tipo da variável, ele faça essa inferência, ela sempre vai ter um tipo.
O Rust Analyze aqui, ele mostra esses tipos. Aqui, vou tirar esse aqui. Ele já está mostrando aqui, né, que por baixo dos panos, essa variável aqui, ela é do tipo, não sei o nome certinho, mas de companhia STR. Se eu mudasse aqui, está falando que é um 32. O binário lá, vamos ver como é que ele vai falar. O 32 por padrão. Então, por baixo dos panos, ele vai compilar o binário lá como i32. Apesar da... Aqui eu não estou informando, né? Não está escrito, é o VS Code que está mostrando isso aqui. Mas ele é um i32, ele é página estática. Né? Não tem dinâmico. Não. Nem se você tentar a implementação, não vai conseguir. A gente deve conhecer os tipos de todas as variáveis no tempo de compilação, ou seja, antes de executar. Ao gerar o binário, ele tem que conhecer os tipos das variáveis. Ele pode inferir, né, falar sobre isso. Nos casos em que muitos tipos são possíveis, você tem que pegar aqui e realmente anotar. Por exemplo, eu poderia fazer assim. Signal aqui. Ó. Eu acho que era porque é 0. Talvez aqui, nem aqui. Então, esse 1 ele pode ser o 38, um signal pode ser I, pode ser 32. Ele vai usar algo por padrão, aqui no caso que é o 32, mas por algum motivo mais para baixo você precisa de um formato específico, por exemplo, um valor menor, né? Você vai gerar um arquivo, vai gerar alguma coisa que já afirma que você vai passar isso, e precisa ser um valor específico, então você tem que anotar. Ok? Mas o que ele fala? Ele dá um exemplo, né? Vou botar aqui o exemplo para vocês, né? O get ainda lá do joguinho, né? 42 passos, se der algum erro, né? Falando que não é um número. Só que esse 42 ele pode ser 38, ele pode ser o 8, né? Se não botar nada, ele não vai saber. Porque ele está fazendo um parse. Entendeu? Quando fica ambíguo, né, ele exige que você defina um tipo para variável. Quando ele não consegue fazer essa inferência, então aí ele exige que você anote. Aqui, por exemplo. Ok. Os tipos escalares. Também chamado de trel. Um valor único, formado pelo desenvolvedor, no caso, o desenvolvedor, a pessoa que está programando. Então, é o fato de você chegar lá e botar um valor fixo mesmo. Repete essa questão. Então, os tipos escalares em Rust são números inteiros, número de ponto flutuante, booleano e caracteres. Somente. São os únicos tipos escalares que tem. Não tem data, não tem... Mas aqui a gente pode botar arrays. Não tem arrays de números, arrays de flutuantes. Array não é, tem array, mas array não é uma escalável, chamando assim. Né? Então, é simples. Os escalares são só números inteiros, números de pontos flutuantes, booleano e caracteres. Os números inteiros, só botando aqui para vocês verem. Eu sabia que podia aparecer aqui, botei só para poder fazer aqui, né? Então, o de 8 bits é o I8, é o que a gente escreve lá em cima, né? Quando a gente vai definir a variável. Tudo que está aqui, né? É o que você pode colocar aqui. Então, 8 bits vai até 255, se não me engano, ou não assinado, que seria independente do se é menos 1, se é mais 1, seria esse tipo aqui, né? Então, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128 bits. Eu achei interessante esse tipo size aqui, ó.
novidade para mim. Talvez tenha nas outras linguagens, mas eu nunca parei para pensar sobre isso. Esse size ele vai ser de acordo com a sua arquitetura. Se você tiver um sistema operacional de 64 bits, ele vai ser o 64. Se você tiver um sistema operacional que é de 32 bits, ele vai ser o 32. Não dinamicamente, mas na hora que você compila, né? Você compila para uma arquitetura 64 bits. Se você usar o size, vou botar aqui para mostrar que pode usar, né? Ele vai, quando você mandar compilar para uma arquitetura de 64 bits, ele vai usar esse camaradinho aqui. Quando você mandar compilar para uma arquitetura de 32 bits, ele vai usar esse camaradinho aqui. O que isso vai diferenciar? Por exemplo, se você estiver processando uma imagem, o 32 ou o i32, você pode abrir uma imagem de um tamanho até X, 4 GB, se não me engano. E se você tiver no 64, você pode abrir uma imagem muito, muito, muito maior do que 4 GB, vamos dizer assim, né? Essa vai ser um pouco da diferença ali. Mas sem você fixar muito no seu código, né? Quando você compilar, ele vai trocar isso aqui de acordo com a arquitetura que você está compilando, ou seja, antes de executar. Ou seja, permanece aquilo que fala na documentação, que o Rush precisa saber os tipos das linguagens no momento da compilação, né? Não da execução. Não existe tipagem dinâmica. Então, só ressaltando essa questão do size aqui, ele vai ser do tipo, vai ser ou 32 ou 64, de acordo com a arquitetura que você mandar compilar. Eu achei muito legal aprender isso daí. Aqui, bendito. Os exemplos aqui. Então, isso aqui são os tipos, né? Aqui tem por exemplo, os valores. Ele fica piscando. Então, decimal, usando lá a questão do underline, né? A hexadecimal é só o X, não precisa botar nada. O X é o hexadecimal, né? O O aqui seria o octal, diferente. O B aqui seria o binário. Eu estava botando XB, mas estava dando erro lá. E aqui seria o byte. Uma letra, por exemplo, né? Seria assim, a forma de você trabalhar. Aí aqui você pode botar, por exemplo, poderia fazer essa separação aqui. Não tem problema nenhum, se não me engano. Ok? Vou fazer assim. Eu achei interessante também aquela outra forma de você anotar, né, com sufixo, só no caso dos números, né? No caso, você pode botar, por exemplo, let A igual a 57,8. Já viu isso? Muito bacana. 57,8. O 8. Ele não aceitou, não. Não, o 8. Ah, tá. Porque já pegou aqui, né? Aí você pode, se você colocar aqui o 32, aí tá vendo? Só no caso dos números dá para fazer isso. É interessante, né? Será que dá para a gente misturar as coisas aqui? Tá. Aceitou. Muito bacana, né? Show de bola. Acredito que isso seja em algum momento que você vai declarar dentro de arrays, por exemplo, né? Se fosse ter um monte desse aqui. Não sei se eu posso fazer isso aqui. Vou tentar aqui. Não estudei array ainda no Rush. Não sei se eu posso misturar. Será que eu posso? Parece que não. Pode não. Tem que ter o mesmo tipo. Então, se eu tivesse vários aqui. Aqui no primeiro. Com dupla, você poderia substituir o colchetes aí pelo parênteses. Faz um teste. Ah, tá. Aí bota os tipos diferentes agora. Bom. No caso, para economizar, né? Porque normalmente você teria que fazer igual tá escrito ali na parte cinza, né? Você teria que definir a tupla e colocar os seus tipos para cada item. Aí, dessa forma, você digita o tipo só de uma vez, quando você estiver colocando o valor já.
Se tivesse 30 aqui, eu teria que escrever 30 em cima também. Eu teria que escrever 60 estruturas, né? Isso. Só dando um exemplo. Aí que eu já defino direto. Interessante. Não tinha pegado isso. Perfeito. Show de bola. Vou deixar aqui de exemplo, por enquanto. Um é um, o outro é outro. Então, decimal, hexadecimal, octal, binário, byte. Ok? Aí, eu queria encerrar o vídeo por aqui. A gente parou no item 3.2, na parte do 3.2, né? De repente é inteiros, para o vídeo não ficar muito longo, né? E a gente dá sequência a partir dos números inteiros, a gente parou. A gente está. O capítulo 3 todo é basicamente falar sobre a base, falar bastante sobre base, para o pessoal poder pegar assim, formar uma boa base, né, para depois entrar com assuntos mais avançados. O 1 e o 2 foi um overview geral, então a gente vai ver coisas que a gente viu no 1 e no 2, bastante no 3. Só que a ideia aqui é a gente conversar mais mais detalhadamente, né? Sobre cada item, sobre detalhamento da essência ali das coisas, né? Para depois fazer coisas mais avançadas. Então, o vídeo seria isso. Algo que você gostaria de complementar, Felipe? Não, bacana, cara. Foi muito boa essa apresentação. Gostei dos experimentos e essa extensão aí do tipo muito bacana para você já ver aqui no quem foi Visual que Studio. recomendou ela foi o Bruno, que eu vi que usa, é o Bruno Rocha, tem um canal Code Show, e tem um camaradinho aqui no grupo também. Tá sempre lá, o Elias. Lembrando que a gente tem a gente não, né? Nós participamos do canal do Rush no Telegram e o pessoal cedeu gentilmente o logotipo dele, está aturando a gente, que é iniciante. Então, só queria agradecer de novo o canal aí. A gente está aprendendo muito com o canal também. Então acho que é isso, né, Jodi? Vou aumentar aqui. O canal lá é Rustlang BR. Isso. No Telegram. Ok? É isso. Beleza, então, pessoal. Até a próxima, viu? Até mais. Tchauzinho. Tchau.